Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você já esteve numa atividade em grupo em que você com o seu grupo foi posto num local e com uma bússola e disse, olha, tem que chegar a este destino, a esta meta, dentro de um certo período de tempo. E depois tem que trabalhar em grupo para ir através desse caminho, usando a bússola, para chegar ao destino. A nossa vida física é uma semelhança a isso. Nós começamos a vida num local e temos que terminar a vida noutro local. E aí precisamos de uma bússola que nos guie no caminho para chegarmos ao caminho certo, para o destino certo que Deus quer para nós, que é para virmos a ser filhas e filhos de Deus. Por isso, o que fazemos na nossa vida, que é neste caminho de quando nascemos até quando morremos, é importante. E por isso, usamos uma bússola espiritual neste caminho para praticar as coisas da maneira que Deus quer, usando o tempo limitado que Deus nos deu na nossa vida. E por isso, a gestão do tempo nunca é fácil. Sim, coordenar e usar o tempo de uma maneira correta não é fácil. Mas ainda mais difícil quando temos que usar o tempo a lutar, a batalhar contra a nossa própria carne, contra as nossas próprias fraquezas, contra os desafios que encontramos na nossa vida. Pode ser que outros ponham à frente de nós, ou seja que for. Mas todos nós temos desafios na vida. Mas Deus tem um destino para nós. E nós temos que seguir esta bússola espiritual e usar o tempo, redimir o tempo, para chegarmos a essa meta. Queridos irmãos, no outro dia, uma pessoa me mostrou um ramozinho em que uma flor ia abrir, e pouco depois do pôr do sol, aquela flor abriu, lindíssima. E essa pessoa me disse que esta flor só abre por uma noite. No dia seguinte, a flor está no chão, completamente aos bocadinhos. As pétalas caíram. Aí está o caso. A vida desta flor é limitada a menos de 12 horas. Uma flor linda que abre. E depois cai. E a nossa vida é como se fosse assim um vapor. Por um tempo limitado, porque para Deus, o que é os anos que nós vivemos, é como abrir e fechar os olhos. E vejam em Tiago, capítulo 4, versículo 14, Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz, vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Sim, você não sabe o que vai suceder amanhã. É possível que fosse, quem sabe, uma pessoa pode morrer hoje à noite e pode não estar a viver amanhã. Pode ter um acidente, pode ter um desastre. O que é a nossa vida? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. É como aquela flor que aparece por um instante, sim, por umas horas durante essa noite, e no dia seguinte já se dissipou. Nós temos tempo limitado na nossa vida humana. Vejam aqui, quando Paulo estava a descrever esta situação, vejam aqui em Atos 24, versículo 25,
Atos estava a falar perante Félix e Drusila, e no versículo 25 diz assim: dissertando ele, isto é, Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Sim, temos que praticar a justiça. Temos que exercitar domínio próprio durante a nossa vida, durante este tempo, durante este relógio da nossa vida. Porque e usando esta bússola para seguirmos o caminho, ao fim, na meta, vai haver um juízo vindouro. Por isso, vai haver um juízo depois de um tempo. Vai haver um juízo. Vejam aqui em Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. E diz assim, Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o sábio conhece o tempo e o modo. Mas se você ler isso na Bíblia Revista e Corrigida, ou se ler isso na Almeida Corrigida e Fiel, você diz: e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo o propósito há o seu tempo e juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Queridos irmãos, nós temos tempo, mas ao fim desse tempo, do modo que nós possamos viver, da maneira que vivemos, vai haver um juízo. Tempo e juízo. Por isso, nós temos que usar o nosso tempo que temos, os poucos dias da nossa vida, como diz, como é uma neblina, como é assim um vapor. Temos que usar este nosso tempo como Deus quer que o usemos. Porque ao fim da nossa vida, na ressurreição, vai haver um juízo. Ora, é importante entendermos que juízo não é necessariamente uma condenação. Porque o juízo, para ser justo, pode ser uma glorificação, um galardão que você receberá por causa das suas obras. Veja então aqui Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, um bocadinho mais adiante. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, isto é, na sepultura, onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando morreres, estás morto. Não é que vais para o céu? Quando morreres, estás morto até à ressurreição. E por isso, temos que usar o tempo que temos, fazer obras que de facto sejam obras para recebermos um galardão. Sim, irmãos, estou a falar de galardão, porque a vida eterna é um dom, mas estou a falar de um galardão, além do dom. Por isso, nós precisamos usar o tempo que temos, que é pequeno, com sabedoria, pois há um juízo vindouro. E por isso vamos usar, ou vou dar alguns princípios, pensando com que o tempo é o relógio que temos. E o caminho que temos a seguir é guiado por esta bússola espiritual. E por isso, a nossa bússola espiritual, irmãos, representa a nossa oportunidade de guiar as nossas vidas na direção que cumpra
o propósito que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Isto é, para cumprirmos o propósito da nossa chamada. Ou isto é, entendemos a visão, ou temos visão do que Deus quer fazer de nós. Temos a visão da meta da nossa vida. Então, nesta analogia, qual é o seu verdadeiro norte espiritual que está a seguir com esta bússola? Pois qualquer outra direção nesta bússola espiritual representa uma distração. Pois essa não é a direção que Deus deseja que nós estejamos a seguir. E por isso, a nossa bússola espiritual deve ser, digamos assim, a nossa intenção, o nosso propósito, a nossa motivação, o nosso golo, o nosso coração, a direção deste caminho que estamos a seguir como discípulos de Jesus Cristo. E por isso o primeiro princípio, o primeiro ponto que eu quero mencionar hoje é que precisamos de ter uma visão bem clara do propósito, porque é que nós vivemos. Precisamos ter uma visão bem clara. Ou, noutras palavras, temos de ter esta bússola espiritual sempre à mão. Sim, quando você vai nesta atividade de grupo, tentando caminhar a este ponto, você tem que ter esta bússola para o guiar. E nós precisamos de usar esta bússola e tê-la sempre à mão. E por isso, nesta analogia, estou a referir a esta visão que precisamos ter, que tem que ser muito clara mentalmente. Precisamos de ter esta visão bem à vista na nossa mente. Precisamos estar a meditar e a pensar nesta visão continuamente. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 1, versículos 17 a 19. Efésios capítulo 1, versículo 17 a 19. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Precisamos ter o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. E o conhecimento dele é através de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo é a imagem de Deus. E por isso temos que olhar para Jesus Cristo, para conhecer Jesus Cristo, para poderes conhecer a Deus. Essa é a nossa meta. Esse é o fim, é o objetivo. Sim, o objetivo de estarmos, ou de virmos a ser filhos e filhas de Deus, mas para sermos filhos e filhas de Deus precisamos imitar a Jesus Cristo. E por isso precisamos deste espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Você entende a esperança, porque é que você é chamado? Qual é a riqueza da glória? Você entende, tem esta visão da riqueza da glória, da sua herança e do resto dos santos? E você tem esta visão de qual é a suprema grandeza do poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do poder de Deus, do Espírito de Deus. Entendemos esta grandeza do poder de Deus que Ele nos dá, que é uma força espiritual. Então, com esta visão, precisamos de usar estas ferramentas para vencermos e para crescermos, para ter um crescimento espiritual. Nós temos um guia de estudo bíblico que aborda alguns destes temas de ferramentas para o crescimento espiritual.
Por isso, a nossa meta, queridos irmãos, vemos que é virmos a conhecer Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, para imitarmos a Cristo, para sermos como Deus é. Vejamos então em João, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sim, irmãos, somos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. Sim, ainda estamos no ventre da mãe espiritual, que é a Igreja, digamos assim, e ainda não nascemos como seres espirituais, porque ainda somos carne e sangue. E por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo, não conheceu Jesus Cristo quando ele veio. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É como quando o bebê está no ventre da mãe, já é filho desse pai, mas ainda não é revelado ou manifestado como vai ser, porque ainda não nasceu do ventre de onde não foi dada à luz. Sabemos que quando ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier à segunda vinda, seremos semelhantes a Cristo. Seremos do mesmo género de ser espiritual como ele é. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Porque vamos então ver realmente como Cristo é, como Deus é. Vamos ver Deus como seres espirituais. Hoje em dia, como seres físicos, não podemos. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Se você tem esta visão bem plena na sua mente, se você entende isto plenamente, você então vai se esforçar a seguir esta bússola com o pouco tempo limitado que temos para sermos puros como ele é puro, para nos purificarmos como ele é puro. Versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, por pecado é a transgressão da lei de Deus. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Jesus Cristo veio para tirar os nossos pecados. E nele não existe pecado. Em Jesus Cristo não existe pecado. Todo aquele que permanece em Jesus Cristo não vive pecando. Não vive num contínuo acto de pecar. Está se esforçando a arrepender-se, a mudar-se, a viver uma vida diferente. Todo aquele que vive pecando não viu Jesus Cristo, não está a entender, não viu esta esperança, não vê esta visão, não está a usar esta bússola para seguir o caminho durante o pouco tempo que tem no seu relógio, no relógio da nossa vida. E por isso, queridos irmãos, nós que vamos ser, que somos filhos de Deus e que ainda não é revelado o que seremos, temos que permanecer em Cristo, porque Cristo é a nossa meta, é o nosso padrão. Porque temos esta esperança, temos esta visão, mas esta visão é a visão de um juízo também. Porque vai haver, não estou a falar de condenação, mas um juízo que é um galardão, que é uma recompensa. E por isso o Espírito de Deus, a palavra de Deus, dá-nos a capacidade de ter a sabedoria. O Espírito de Deus dá-nos este poder, que falámos há pouco, lemos há pouco, precisamos entender este poder, como lemos em Efésios capítulo 1, este poder e este espírito de sabedoria, este espírito de conhecimento e compreensão e de entendermos esta visão, para termos esta esperança, para termos esta fé, para entendermos a enormidade da bondade de Deus, isto é, da graça de Deus para conosco.
para termos uma completa apreciação da riqueza do propósito da sua vida no futuro, da sua vida espiritual e eterna. Por isso, a sua bússola espiritual, digamos assim, é acerca da nossa perspectiva, visão, orientação, para estarmos orientados na direção do verdadeiro norte. Continuando então em Efésios capítulo 4, vemos assim no versículo 1, Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Isto é, usem esta bússola espiritual para andarem da maneira correta, de modo digno da vocação de que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para uma vocação, para um treino, para uma habilitação, para se treinarem, para se prepararem. Como dizemos, uma das nossas missões da Igreja de Deus é pregar o Evangelho e preparar o povo, para preparar você, o povo. Este é o modo digno da sua vocação, à qual você foi chamado. E sim, com toda a humildade e mansidão. Isto é, sendo maleável e ensinável, como barro nas mãos do oleiro. Com longanimidade, isto é, com paciência, sofrendo, embora tenhamos várias dificuldades e testes, suportando-os um ao outro, com amor. É fácil dizer, olha, aquela pessoa, isto, aquilo, claro, e o outro. E dizer coisas que se podia dizer que são assassinato de caráter. É preciso ter cuidado. Suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Quando há divisões, quando você começa a pensar mal desta pessoa ou mal da outra pessoa, não há unidade do Espírito. Porque divisão não é unidade. No vínculo da paz. No vínculo da paz. Queridos irmãos, continuando a ler, então no versículo 7 diz assim, e a graça, isto é a graça de Deus, os dons de Deus, a bondade de Deus, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, da bondade dele. E depois lendo um bocadinho mais adiante no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade, à união, a sermos um, como o Pai e o Filho são um, como Deus é um, o Pai e o Filho são um e nós devemos ser um com eles. Ora, a palavra um não quer dizer que sejam só uma pessoa, como o homem e a mulher se juntam e os dois tornam-se uma só carne, não é que sejam só uma pessoa, mas são um em pensamento, em maneira de pensar, em sentimento, são um. E nós precisamos ser uns nesta unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Porque Ele é a meta. Como lemos há pouco, precisamos de conhecer a Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa meta. Ele é o padrão que temos que seguir. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o golo. Esta é a meta. Este é o fim. Este é o propósito da lei de Deus, do caminho de Deus, o caminho do amor. O fim é para a meta, o objetivo é para nós sermos discípulos de Cristo e virmos a ser como Cristo é. Queridos irmãos, isto é o nosso padrão. É Jesus Cristo. Você não está a copiar com outra pessoa, você não está a imitar outra pessoa, você não está a imitar a mim, você está a imitar a Cristo. O que eu digo não importa. O que importa é que esta Bíblia diz o que Cristo diz. E esse é quem você tem que seguir. Não é eu, porque eu sou humano,
E eu falho. Às vezes digo coisas erradas que não devia dizer e peço desculpa. Porque todos nós, você e eu, somos humanos, somos imperfeitos. Sim, estou a tentar dizer as coisas corretamente, mas é possível que às vezes diga uma palavra assim que não saia assim tão bem e por isso peço desculpa, porque sou ser humano. Queridos irmãos, e por isso precisamos desta bússola espiritual que nos dá a direção. E depois usamos o tempo que temos com esta bússola para caminhar a caminho da meta, o padrão, o fim da lei, que é Cristo, a quem temos que imitar. Não está a dizer que a lei acaba, não. O fim da lei, o propósito, a meta, o objetivo da lei é Cristo. Conforme usamos o tempo que nós temos na nossa vida, seja quantos anos você tem, quantos anos eu tenho. Conforme usamos este tempo durante a nossa vida diária, encontramos dificuldades, situações, necessidades, tentações, desejos carnais e desafios. Queridos irmãos, todos nós andamos, digamos assim, por um campo cheio de minas. E estas minas são desafios, felicidades. Temos que andar estas minas espirituais. Andamos por este campo. E se não temos cuidado, podemos nos distrair. Podemos perder tempo. Distrair de quê? Da razão porque é que você e eu vive. Porque é que você e eu nasceu. Queridos irmãos, por isso, precisamos de manter a nossa vida de acordo com um padrão, de modo digno, de acordo com esta direção da bússola espiritual, a caminho do norte, verdadeiro norte espiritual, para virmos a ser como Cristo é, Filho de Deus. Para virmos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso, queridos irmãos, precisamos de coordenar a nossa bússola espiritual com o nosso relógio espiritual. Isto é, com o tempo que temos na nossa vida. Para que conforme os dias passamos, nós nos mantenhamos no curso, na direção correta. Para não estarmos na prática do pecado, mas, aliás, na prática da justiça de Deus. Porque há um juízo. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado como usamos o nosso relógio espiritual e ter esse relógio sincronizado com a nossa bússola espiritual. O escritor Stephen Covey escreveu no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Efetivas, dizendo que devemos pôr as primeiras coisas primeiro. Ou, noutras palavras, o importante é manter o que é importante como importante. E por isso, este primeiro princípio para manter o relógio sincronizado com a bússola, o relógio espiritual, que é o tempo da nossa vida, sincronizado no caminho da nossa bússola espiritual, que é o nosso golo, a nossa meta, que é o caráter de Jesus Cristo. Para fazer isso, precisamos de manter a bússola sempre à mão, para ver se estamos a andar no caminho ou não. E por isso precisamos estar espiritualmente a ter esta visão, este golo, continuamente na nossa mente, meditando, pensando
para seguirmos o caminho correto. Vejam em Salmos, capítulo 1, versículo 2. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Salmos 1, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Queridos irmãos, isto é uma coisa que todos nós temos que fazer mais. Eu tenho que fazer mais, você tem que fazer mais, todos nós temos que fazer mais. Temos que meditar dia e noite na lei de Deus. Manter a razão, o objetivo, a meta da nossa vida e o caminho a seguir sempre na nossa mente, nos nossos pensamentos. Porque como lemos em Mateus capítulo 6, versículo 33, Mateus 6, versículo 33, Mateus 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Precisamos de buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É sermos parte da família de Deus. Esse é o nosso destino, a nossa razão de viver, para sermos parte da família de Deus, para sermos filhos e filhas de Deus, de acordo com o padrão que nos foi dado, com o fim, com a meta, com o objetivo da lei, que é virmos a imitar, a ser discípulos de Cristo, ser como Ele é. E por isso precisamos seguir esse padrão de Jesus Cristo. Precisamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Pois Ele é o padrão. Pois Ele é o fim da lei, é o objetivo da lei. E por isso lemos em Salmos 1, versículo 2, que precisamos manter a lei sempre no nosso pensamento. Porquê? Porque isto é parte desta bússola. E por isso, queridos irmãos, precisamos, como um segundo ponto, de perseguir a justiça de Deus. Tal como diz aqui em Mateus 6, 32, buscar em primeiro lugar o seu reino. Isto é a visão. E como? Seguindo a justiça de Deus. Praticando a justiça de Deus. Leia como isso faz favor aqui em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou a Jesus Cristo: Mestre, que farei eu de bom para ter ou alcançar a vida eterna? O que é que eu precisamos fazer para ter a vida eterna? Então respondeu Jesus: porque me chamas bom, mas bom, só existe um, que é Deus. Mas continuamos. Se queres, porém, entrar na vida eterna, sim, na vida eterna, no reino de Deus, guarda os mandamentos da lei de Deus. Então este homenzinho disse, e ele perguntou: quais? Jesus Cristo: olha, não matas, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto é, os 10 mandamentos. E ele simplesmente mencionou alguns. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que me falta ainda. Mas Jesus, sendo sábio e discernir esta pessoa, reconheceu que esta pessoa tinha um pecado, talvez, ou uma fraqueza, digamos assim, de cobiça. Estava muito agarrado ao dinheiro. E por isso, então, Jesus disse a ele, porque isto era o problema dele, não está a dizer que este seja o problema seu, mas estava a dizer a ele, porque ele tinha este problema: vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e então vais ter um tesouro no céu. Não está a dizer que vais para o céu, mas vai ter um tesouro no céu, que quando eu vier para dar a recompensa, o juízo, porque vai haver um juízo, eu vou trazer essa recompensa e dar-te a ti. Um tesouro. Por isso vem, dá tudo o que tens, vem e segue-me. Isto é, torna-te
um dos 12 discípulos. Vocês estão a ver aqui a oferta que Jesus Cristo deu a este homem. Disse, olha, tu vais ser um dos meus discípulos. Estou-te a dar a oportunidade de ser um dos meus apóstolos. Mas o irmão, não, esse irmão teve pena porque não queria arrepender disso e por isso saiu triste, porque tinha muitas propriedades. Jesus Cristo viu, ele tinha discernimento, talvez da maneira que ele estava vestido ou coisa assim, viu que tinha uma certa outro problema. Queridos irmãos, nós temos que pôr Cristo primeiro. Temos que ser discípulos de Cristo. Muitas pessoas às vezes me perguntam, olha, eu quero ser um ministro. Queridos irmãos, como é que você pode ser um ministro se ainda não sabe gatinhar, nem andar, quando mais dizer aos outros o que fazer, quando você ainda nem está a praticar e não tem experiência no caminho? Algumas pessoas ficam chateadas quando eu digo isso. Mas é verdade, irmãos. Como é que você pode ter um professor na sua universidade ou na sua faculdade para ensinar a você, por exemplo, matemática, se essa pessoa nem sabe adicionar 1 mais 1? E diz 1 mais 1 é 5. Ou 1 mais 1 é 1,5. Mas ele diz, você vai aprender as coisas primeiro. Porquê? Porque muitas pessoas querem ser um ministro, mas não sabem e não praticam a Bíblia. E por isso, antes disso, têm que ser discípulos. E por isso eu digo às pessoas, primeiro, torna-te um discípulo. Sim, é bom ter um desejo de ser um ministro, mas lembra-te que o ministro vai ter um julgamento mais duro. Mas, põe isso de lado. Primeiro, dedica-te a seres um discípulo de Jesus Cristo, a ser um verdadeiro seguidor, praticante do que a Bíblia diz. Vejam também aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 13, 13, versículo 44. Mateus 13, versículo 44. 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante alegria, vai vendo tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos irmãos, esta chamada que temos para virmos ser os filhos e filhas de Deus, e todo mundo tem essa chamada mais cedo ou mais tarde. Alguns têm agora, outros vão ter mais tarde, mas porque esse é o propósito, esse é o destino para toda a humanidade. Mas o ponto aqui é, quando você começa a entender e encontra este tesouro, você deixa tudo de fora e vai perseguir e seguir o caminho desta bússola espiritual, usando o seu tempo e redimindo o tempo para seguir este caminho. E por isso tudo é subordinado a esta primeira prioridade. O que é importante tem que ser primeiro. Sim, a sua educação, a sua profissão, as suas posições, a sua própria família. Tem que ser sujeitada ao caminho de Deus primeiro. Primeiro é Deus. E por isso, sim, a sua profissão, a sua educação ajuda você a desenvolver características importantes. Sim, ajuda. Mas a sua prioridade, você tem que pôr o que é importante como número 1, que é Deus. E por isso você precisa de seguir a justiça de Deus. Essa tem que ser a nossa prioridade. Não é a minha autojustiça, é a justiça de Deus. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Diz assim: porque diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei.
Veja no versículo 10. E o mandamento que me for a vida, verifiquei que esse mesmo me tornou para a morte. Por conseguinte, versículo 12, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. A lei de Deus é boa, é santa, não há nada errado com a lei de Deus. Porquê? Porque a lei de Deus é o caminho na direção da meta, do fim, que é sermos Cristo. O fim da lei é Cristo. E o propósito da lei é nos apontar para seguirmos essa direção de Cristo. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Sim, a lei é espiritual. Todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Pois continuando a ler, no versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se eu acabo de fazer o que não quero fazer, estou a reconhecer que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, porque eu não quero fazer isso. Mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, disse Paulo, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Mas, porém, não está em mim o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas faço o mal que não quero. 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, que é a lei de Deus, me faz prisioneiro da lei que está nos meus membros, que é a lei do pecado. Desventurado que eu sou, disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A justiça que eu busco é a justiça de Deus. Porque a minha justiça, a minha autojustiça é como panos imundos. Vejam brevemente, mantenham o dedo aqui em Romanos 7, mas vejam brevemente Isaías 64. Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. E diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça, toda a nossa grande autojustiça é como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, aquela folha que eu mencionei que só abre por uma noite. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Veja então no versículo 8 e 9. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. E tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. E por isso Deus está a trabalhar connosco, e nós temos que ser maleáveis, temos que ser mansos, como barro maleável. Porque somos um barro duro que não é maleável, é para deitar fora. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Então, continuando em Romanos 7, 25, como estava a ler há pouco. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus. Jesus Cristo nos livra deste corpo desta morte. E por isso, continuando no versículo 8.
Deixe-me fazer uma pergunta. Deixe-me fazer brevemente, antes de fazer isso, deixe-me fazer uma pergunta. Que diremos, pois? Devemos permanecer no pecado para que tenhamos mais graça? Diz no capítulo 6, versículo 1 de Romanos. De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Por isso, temos que parar de pecar. Sim, temos uma fraqueza na carne, mas o nosso desejo é parar de pecar. E por isso é que diz em Romanos 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há. Você agora está numa qualidade, digamos assim, numa categoria especial. Que você não está condenado. Sim, embora você tenha pecado. E peque de vez em quando, mas você não quer pecar. Mas a graça de Deus, pela graça de Deus, Ele está a ajudar a você. A sua intenção, a sua bússola é de imitar Cristo. Mas às vezes no caminho você se desvia um bocadinho, mas continua na bússola, a querer seguir o caminho de Cristo. E por isso não há condenação quando você se desvia um bocadinho. Porquê? Porque esta bússola você está a esforçar-se a ir no caminho. Versículo 2, capítulo 8, porque a lei do Espírito da vida, do Espírito de Deus, que é o Espírito da vida, a lei do Espírito de Deus, esta lei espiritual que Deus põe nas nossas mentes, nos nossos corações, na nova aliança, o Espírito da vida, através de Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, a lei não podia fazer com que você se arrependesse. A lei só mostra o que é o pecado. Mas a ajuda do Espírito de Deus, que é o Espírito da vida, dá a você a força para você vencer a fraqueza da carne. No que estava enferma pela carne. E isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao Filho. E no tocante ao pecado. E com efeito, Jesus Cristo ou Deus, condenou Deus na carne o pecado, através de Jesus Cristo. Por isso, Deus nos põe digamos assim, numa categoria especial que nós estamos condenados, e Deus, em vez disso, condenou na carne o pecado. A fim de que o preceito, a fim de que o requisito, o preceito da lei se cumpra em nós. Assim, a fim de que nós venhamos a cumprir a lei de Deus. A nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós queremos andar de acordo com esta bússola espiritual a caminho do padrão, que é do conhecimento de Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo. E por isso, queridos irmãos, precisamos de que a justiça da lei se cumprisse em nós, como está escrito na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Precisamos de seguir a justiça de Deus. Não é a minha autojustiça, não é a sua autojustiça, é a justiça de Deus. Vejam aqui em Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles, isto é, dos judeus, para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho que eles, os judeus, têm um zelo por Deus. É como eu dizer, olha, eu sou testemunho que muitos cristãos têm um zelo de seguir a Deus. Porém, não com entendimento. Porquanto desconhecem a justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria justiça, autojustiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. O propósito, a meta da lei é Cristo. Nós seguirmos a lei, o propósito para imitarmos, para sermos discípulos de Cristo. Para a justiça.
Queridos irmãos, nós temos uma bússola espiritual e por isso vemos características como o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade. Essas características todas são coisas que precisamos de pensar e meditar. Você lê isso em Gálatas 5, 22 e 23. Vocês temos que ter este domínio próprio e vencer e trabalhar neste caminho para seguirmos isto, andar para a frente, para termos este fruto, estas qualidades de Deus, estes valores fundamentais, para estarmos a usar a bússola espiritual corretamente, usando o tempo, o relógio que temos. E por isso, queridos irmãos, isso é que precisamos de ser, isso é que precisamos de praticar como discípulos, e uma vez que tenhamos experiência dessa prática, podemos então ensinar a outros. E em terceiro ponto, é que precisamos de investir, fazer um investimento diário na nossa oração, no nosso estudo bíblico, na prática deste caminho de Deus. Isto tem que ser uma coisa que fazemos diariamente. E por isso temos, como eu já mencionei há pouco, este guia de estudo, ferramentas para o crescimento cristão, que recomendo que vocês baixem ou encomendem no nosso site, que é gratuito, e estudem para pôr em prática estas ferramentas. Queridos irmãos, precisamos de dedicar tempo a aprender o que Deus quer que nós façamos, a dedicar tempo a fazer o que Ele quer que nós façamos, da maneira que Ele quer que nós o façamos. E por isso é um investimento de tempo, de estudar e orar e praticar. Sim, porque há certas pessoas, passam o tempo todo a orar e a estudar e a orar. São uns ermitas, vivem em isolação. Mas, queridos irmãos, para sermos uma luz, precisamos de ser pessoas bondosas, carinhosas, vivendo com as pessoas, ajudando as pessoas, sofrendo com elas. Não é ser uma pessoa assim esquisita e vivendo assim numa esquina, sem conviver com outras. Temos que pôr em prática a vida cristã, o caminho de Deus, para outros olharem e ver, ele é um verdadeiro exemplo, é uma verdadeira luz do que Cristo é. E por isso precisamos de buscar e esforçar-nos diariamente, precisamos de buscar nas Escrituras os ensinos através de estudo bíblico, e precisamos de pôr isto e pedir a Deus ajuda quando encontramos dificuldades, sejam do maligno ou de outras pessoas que nós pensamos que estão a pôr tropeços à frente de nós, e que podem pôr ou não pôr, mas precisamos ter cuidado disso. Vejam em Salmos 127. Salmos 127. Versículo 1 a 2. Salmo 127, versículo 1 a 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vocês estão a trabalhar, os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Por isso o seu trabalho é tudo em vão, a sua vigília é em vão, o que você faz é inútil, se você não está a trabalhar a deixar Deus edificar a sua vida. Se Deus não é o seu oleiro na sua vida, não está a guiar você, Deus tem que ser o oleiro na sua vida e na minha vida. Eu tenho que me submeter a Deus. Tenho que ter a justiça de Deus. Não é a minha autojustiça.
porque senão todo o trabalho é inútil. Precisamos de investir tempo pensando e estudando as coisas que Deus quer que nós pensemos e estudamos e fazer as coisas da maneira que Ele quer que nós façamos. Por exemplo, estudamos a Bíblia. Estudar a Bíblia é um bom investimento. Sim, é um bom investimento. Em todas as atividades. Oramos. Usamos tempo para isto. Isto é importante. Isto é parte do nosso investimento. Orar, estudar e praticar. Vejam então em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Mateus 13. Em Mateus 13 encontramos a parábola do semeador e dá vários exemplos de semeador. Mas há um exemplo aqui que eu quero mencionar, que é no versículo 22, que é este que está a semear entre os espinhos. Porque ouve a palavra, tem a bússola do reino, sabe o propósito que tem que fazer, porém está a perder tempo, está distraído, não está a fazer o que deve fazer, porque os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, quer dizer, estes espinhos, estes desafios, esta perda de tempo está a controlar esta pessoa, em vez dele não perder tempo. E por isso, então, estas coisas, os cuidados do mundo, as armadilhas do tempo, a sedução das riquezas, as falsas prioridades na sua vida, estão a sufocar a palavra, como diz aqui, sufocam, diz no versículo 22, a palavra, e fica infrutífera. Desviam-se da direção do reino, porque é que não estão focados, concentrados, meditando na bússola espiritual, no verdadeiro norte espiritual, para conhecermos Jesus Cristo. Não estão a fazer isso. Não estão a usar o tempo para praticar o caminho. Por exemplo, deixe-me dar alguns exemplos. Primeiro, o exemplo do sábado. Deus diz em Êxodo 20, versículo 8, lembra-te do sábado para dedicar tempo nesse dia, para dedicar esse tempo a Deus, para termos tempo para ouvir o culto, para estudar a Bíblia e tempo para dedicar a Deus. Sim, temos que dedicar tempo também aos nossos filhos e isso, mas não é fazer os entretenimentos mundãos no dia, não. E por isso, conforme lembramos o sábado, preparamos para o sábado. E conforme lembramos do sábado, lembramos acerca da sua criação física, que somos nós, o propósito da criação, e nós não somos só uma criação física, mas somos uma criação espiritual, e por isso vemos então este propósito, a sua chamada, o reino, para sermos filhos de Deus, para imitarmos a Cristo, para sermos discípulos de Cristo. Isto tudo é parte desta criação espiritual. E então, estudamos o sábado cuidadosamente. E nós temos um guia de estudo bíblico para nós estudarmos mais cuidadosamente como entender o sábado. Mas não é só o sábado, porque quando a lei do sábado também diz, você precisa trabalhar nos outros 6 dias. Por isso a lei do sábado inclui que você tem que trabalhar por 6 dias. Não é ser preguiçoso por 6 dias e não trabalhar também no sábado. Mas não é só os sábados anuais, semanal, mas são os sábados anuais. Perdão, eu estava a dizer, são os sábados anuais, não é os sábados semanais só. E por isso Deus nos dá várias festas, as festas de Deus, que nos revelam o plano de salvação de Deus. E assim temos esta bússola espiritual.
E assim esta bússola e o relógio têm que estar sincronizados. Temos que viver da maneira que Deus quer que nós vivemos. Por exemplo, usando os nossos recursos da maneira correta. Algumas pessoas perguntam, olha, eu estou sempre com dificuldades, por que Deus não me abençoa? Bem, às vezes nós queremos benções de um género e Deus quer dar-nos outras coisas. Mas será porque você não está usando os recursos que Ele lhe dá da maneira que Ele quer que você os use? Será isso? Por exemplo, deixa cá ver aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Agora está aqui a perguntar, você está a roubar a Deus? Você está a roubar, vai à estrada, está a roubar um carro de outra pessoa? Está a roubar as joias, ou seja que for de outra pessoa? Mas se não está, por que está a roubar a Deus? Eu não estou a roubar a Deus. Mas leia. Todavia vós me estão a roubar. Vocês dizem, é que te roubamos. Nós não estamos a roubar a Deus. É que te roubamos. Então Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Mas não é preciso dizimar. Eu só dou quando tiver dinheiro, quando me apetece, dou um bocadinho. É isso que Deus diz? É isso que Deus diz? Com maldição sois amaldiçoados, porque estão a roubar a mim, diz Deus. Vós, a nação toda. Não. Os dízimos é só para o Antigo Testamento, não é para o Novo Testamento. Então Deus diz aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Mas onde é que está a casa do tesouro do Senhor? A casa do tesouro do Senhor é a igreja de Deus. Porque o sacerdócio mudou do sacerdócio levítico para o sacerdócio à ordem de Melquisedeque, que é o ministério de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote à ordem de Melquisedeque. Até Abraão dava dízimos a Melquisedeque antes de haverem levitas. Isso é o que diz em Hebreus capítulo 7. Diz que o dízimo existia antes de Moisés. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. A mudança da lei que lemos em Hebreus 7, versículo 12, é em referência à mudança da lei de sacerdócio, que mudou, porque o dízimo no Antigo Testamento era dado ao sacerdócio levítico, e o dízimo no Novo Testamento é dado agora ao sacerdócio de Melquisedeque, do ministro Jesus Cristo. Essa foi a lei que mudou. Mudou o quê? Porque o sacerdócio mudou de Levítico para Jesus Cristo e por isso a lei mudou para dar o dízimo, em vez de dar ao Levítico, para dar aos ministros de Deus, da Igreja de Deus. Não está a dizer que o dízimo parou, mas que mudou a quem é dado. E por isso agora o dízimo é dado à ordem de Melquisedeque e não à ordem levítica. E até Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14, que os ministros de Jesus Cristo vivem do Evangelho. Por isso o dízimo continua. Até Jesus Cristo disse, olha, vocês são hipócritas, Mateus 23, 23, vocês dão dízimo, mas estão-se a esquecer dos pontos importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Estes vocês deviam ter feito, sem, está claro, deixar os outros. Quer dizer, sem deixar de dizimar, mas devem ter justiça, misericórdia e fé
também. Outro exemplo é o dízimo da festa. Porque o primeiro dízimo é para dar a Deus. Mas o segundo dízimo é para nós guardarmos, para nós podermos ir à festa de tabernáculos. Você lê em Deuteronômio 14, versículo 23, comerás do dízimo, que é uma segunda poupança mandada por Deus, para você guardar, para você poder ter dinheiro para usar durante a festa de tabernáculos, anualmente. E então aí você aprende a ter o temor de Deus. Lê isso em Deuteronômio 14, versículo 23. Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico acerca do dízimo, que aborda este assunto em grande detalhe. Você está a seguir a justiça de Deus? Ou não? Queridos irmãos, nós na Igreja de Deus não estamos a fazer contas de quem paga o dízimo ou quem não paga o dízimo. Na congregação em que eu sirvo, não sei quem paga dízimo e quem não paga o dízimo. Nem quero saber. Mas eu sei que os membros fiéis estão a pagar o dízimo. Estão a ser abençoados por isso. Porque é o que diz em Malaquias. Estão a ser abençoados por isso. Por isso, irmãos, eu não preciso de investigar. Eu não preciso estar a verificar quem paga e quem não paga, porque é entre você e Deus. O que você segue, quando você é um discípulo de Jesus Cristo, é entre você e Deus. É uma bússola espiritual. Eu não estou aqui a ver quem faz o que deve fazer e quem não faz. Eu estou simplesmente a dar alguns exemplos de que nós temos que viver da maneira que Deus quer. E Ele nos abençoará. Eu dei alguns exemplos, como o sábado, os dias santos, o dízimo. Mas há muitos outros. Há muitos outros. Porque ao fim de contas há um juízo entre você e Deus vê o seu coração. Não sou eu. Ainda bem que não sou eu. Ainda bem que não sou eu. Tenho confiança em Jesus Cristo que Ele fará isso bem. Não preciso de investigar. Tenho 100% de confiança que Ele fará isso bem. E se você não está a fazer o que deve fazer, você vai ter que responder a Jesus Cristo. Não é a mim, a Jesus Cristo. Perante Ele, todo joelho vai ter que ajoelhar e dar contas e prestar contas. Não é a mim. Não é a mim. Por isso, lembre-se que há um juízo. Temos tempo, mas há um juízo. Há um juízo que não é para nos condenar. Oh, sim, se de facto somos rebeldes, então será uma condenação. Mas não é o que Deus quer. Porque a graça de Deus é que você seja um filho e filha de Deus. É para dar a você, para você receber a glória da vida eterna. E receber uma recompensa de acordo com as suas obras. Esse é o juízo. É uma coisa positiva. E por isso precisamos de investir o nosso tempo, o nosso relógio espiritual, a nossa vida, a maneira de usarmos os nossos recursos, a nossa bússola, como Deus quer, a caminho do norte espiritual. Queridos irmãos, precisamos ter uma visão bem clara. Precisamos ter a bússola espiritual sempre à mão. Meditar bem na nossa mente continuamente o que precisamos de fazer. Precisamos de perseguir a justiça de Deus. Não a nossa autojustiça. Isto é guardar a lei de Deus, porque o fim da lei é imitar a Cristo, porque Ele é o exemplo, o padrão perfeito da lei. E precisamos de investir, isto é, usar tempo a orar, a estudar e a praticar o que aprendemos e, de vez em quando, jejuar, praticando o caminho de Deus, dedicando tempo a vivermos da maneira que Ele quer. Por isso, queridos irmãos, não desperdicem tempo.
Temos que pôr Deus primeiro. Temos que pôr primeiro o que é primeiro. Precisamos de procurar a benção de Deus porque estamos a fazer o que Ele quer que nós façamos. Temos que usar o tempo limitado que temos com sabedoria. Isto é o nosso relógio espiritual, pois há um juízo. E usar o tempo para fazer o que é importante, de acordo com a nossa, digamos assim, bússola espiritual, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para no juízo recebermos a benção da glória da vida eterna e uma recompensa de acordo com as nossas obras.